Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar continuidade aqui nas questões de física do Enem, e um conteúdo que cai bastante, já falei sobre eletricidade, é uma conta que a gente chama da primeira lei de Ohm, tá? Essa primeira lei de Ohm, ela relaciona três grandezas que são as grandezas principais de eletricidade. Eu acho que algumas vocês já conhecem, né? Mas vamos lá definir cada uma, tá? Tem várias formas de decorar essa fórmula, né? Eu sei que existem milhares de fórmulas de física, mas essa fórmula é legal vocês decorarem, que é uma fórmula que cai todo ano, né? Então provavelmente uma das poucas ali que é certeza que vai cair, então é bom vocês decorarem. Eu costumo usar a palavra VAR, né? O pessoal conhece o VAR por causa do futebol, né? Ficou bem famoso aí, né? Então é uma forma de decorar, tá? Bom, então o primeiro seria o V, né, desse VAR, que seria os volts, tá? Volts é tensão elétrica. Basicamente seria a força elétrica, né? Então, quanto maior, né, a voltagem ali, né, mais força ali vai ter aquela corrente elétrica, tá? Bom, vamos lá para o segundo item. O segundo item, né, o A, né, do VAR, é a corrente elétrica, que a gente mede em ampere. Carregador celular, tem carregador celular de 1 ampere, 2 amperes, né? Então, esse ampere significa corrente elétrica, tá? Imagine assim, quantos elétrons estão passando lá por segundo, né? Então, se está passando muitos elétrons, então é uma corrente elétrica bem alta. Se está passando um pouquinho, né, poucos elétrons, tá bom? Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa desse VAR, esse R, é de resistência elétrica. Resistência elétrica a gente mede em ohm, eu vou colocar o símbolo aqui para vocês, tá? Mas é basicamente isso, é a dificuldade que os elétrons têm para passar, né, por esse caminho. Se você ligar um monte de aparelho ou colocar aparelhos que dificultam a passagem dos elétrons, né, é muito comum isso no chuveiro. O chuveiro não tem a resistência elétrica, né, e a resistência do chuveiro elétrico serve exatamente para isso, para dificultar que os elétrons passem ali, né, e eles acabam esquentando, né, a água ali, né, porque os elétrons ficam se batendo, gera atrito gera calor, e isso que acaba esquentando a água, tá? Então são essas três grandezas principais aí, né? V de volts, A de ampere, que é a corrente elétrica, e o R de resistência, tá? A fórmula é essa daqui, né? Então, vou colocar aqui para vocês. Tensão é igual a corrente vezes a resistência, e aí é só você multiplicar. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero saber a tensão, e eu falo que a resistência é 2 e a corrente é 5. Aí você faz só vezes, 2 vezes 5 dá 10. E se você já tem a tensão e você vai querer saber, tanto faz, pode ser a corrente ou pode ser a resistência, aí você tem que dividir, tá? Então você pega o valor da tensão e divide. Por exemplo, eu tenho uma tensão de 100 volts e eu tenho uma corrente de 2 ampere. Então a resistência vai ser 50 ohms, tá? Então sempre você faz isso, beleza? É uma equação de primeiro grau, né? Então é só você passar a letra de um lado para o outro, tanto faz, mas você só tem que inverter aí a operação, tá? E também tem um outro caso também, né? O último. Imagina também uma tensão lá de 100 volts e eu tenho, sei lá, 50 de resistência. Então, 50, 100, né? Passa lá de 50 para o outro lado, aí vai dar 2, né? 2 que vai ser a corrente elétrica, tá? Bom, esse foi o conteúdo sobre a primeira lei de Ohm, espero que você tenha entendido. Na próxima aula eu coloco um exemplo mesmo de uma questão do Enem, que a gente vai ter que utilizar essa conta, tá? Bons estudos e até a próxima!